Imagine-se parado diante de um espelho. Mas, em vez de ver um homem, você vê um garoto disfarçado de adulto. Camisa social, barba feita, olhar firme. Mas, lá no fundo, ainda há algo nele que espera ser autorizado. Autorizado a ser forte. Autorizado a ser livre. Autorizado a ser homem. Vivemos em uma geração de machos com medo de amadurecer. De guerreiros que preferem o conforto da dúvida à dor da decisão. Homens que falam como líderes, mas agem como filhos pedindo colo. O tempo todo tentando provar que são bons meninos. E o problema, irmão, é que enquanto você tenta ser o cara legal, o mundo pisa em você. Porque o mundo não respeita quem quer ser amado. Ele respeita quem sabe quem é. Você percebe? Essa necessidade de aprovação, esse desespero por ser compreendido, é o que te mantém preso à infância emocional. Você quer ser aceito, não ouvido. Quer ser validado, não verdadeiro. Quer ser escolhido, mas nunca se escolhe. E é aí que está a ferida. As pessoas te veem como um menino porque, de alguma forma, você ainda se comporta como um. Você não decide. Você adia. Você espera permissão. E o tempo, esse mestre silencioso, te observa, esperando o dia em que você finalmente vai se levantar e dizer: chega, agora eu me torno o homem que eu sempre busquei nos outros. Mas antes desse despertar, há o inferno da confusão. A mente que te sabota diz: não é hora ainda. Você não está pronto. Talvez depois. E assim, o menino dentro de você continua governando. Ele veste a roupa do adulto, mas fala com o tom do medo. Ele deseja o trono, mas teme o peso da coroa. A sociedade, as mulheres, o trabalho, a vida, todos sentem isso. Eles não veem o que você diz. Eles percebem o que você vibra. E enquanto a sua energia vibrar em segurança, indecisão e carência, o mundo vai continuar te tratando como um menino. Homens verdadeiros não precisam provar nada. Eles não explicam. Eles se posicionam. E quando um homem se posiciona, o universo inteiro se curva. Mas o garoto que vive em você não quer poder. Ele quer colo. Quer que alguém diga: você está certo. Quer que alguém o salve da responsabilidade de ser quem ele nasceu para ser. E aqui está a primeira verdade desse roteiro: ninguém vai te salvar. Nem mulher, nem mentor, nem pai. O homem nasce duas vezes, uma do ventre da mãe, outra do fogo das próprias decisões. Esse vídeo é o chamado para o seu renascimento. Não aquele que vem com aplausos e frases bonitas, mas o que nasce do desconforto, da solidão, da vergonha e da coragem. Você quer que as pessoas te vejam como homem? Então pare de agir como alguém que precisa de aprovação. Pare de negociar sua essência por migalhas de aceitação. Pare de se explicar para quem nunca vai entender o peso da sua alma. A masculinidade não é um personagem que você veste. É uma verdade que você carrega. E ela só desperta quando você para de pedir licença para existir. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser inteiro. E inteireza não é ausência de dor. É presença na dor. Hoje, o espelho da sua alma te chama. Ele não quer um garoto tentando agradar. Ele quer o homem que encara o medo e escolhe agir, mesmo tremendo. Esse é o chamado do guerreiro. O início da jornada de quem decidiu crescer espiritualmente. Porque ser homem não é sobre força física, é sobre força moral. Não é sobre mandar em outros, é sobre dominar a si mesmo. E se você sentir que o mundo te trata como um menino, talvez seja porque o homem dentro de você ainda está dormindo. Mas não se preocupe, hoje ele acorda. Você já percebeu como a maioria dos homens vive em estado de paralisia? Eles acordam, trabalham, treinam, postam frases de força, mas, por dentro, estão com medo. Medo de decepcionar, medo de escolher errado, medo de não serem bons o suficiente. E é aqui que começa o vício emocional mais silencioso da era moderna. O vício de ser aprovado. Carl Jung dizia que todo homem vive entre dois polos, o eu e a sombra. O eu é quem você mostra para o mundo. A sombra é o que você tenta esconder, mas o que você esconde governa. Você quer que te tratem como homem, mas o menino que você reprimiu ainda puxa os fios. Ele é o que reage, o que se ofende, o que precisa de validação, o que se compara.
o que busca uma mulher para preencher o vazio que só Deus poderia curar. A sociedade te ensinou a ser forte, mas nunca te ensinou a ser inteiro. Te disseram para engolir o choro, mas não te ensinaram a transformar dor em consciência. E então, a masculinidade virou uma máscara, uma armadura de aço cobrindo um coração com medo de ser rejeitado. Gabor Maté diria que toda adicção nasce de uma dor não resolvida. E a maior dor do homem moderno é a ausência de si mesmo. Ele vive anestesiado por dopamina, sexo casual, performance e aprovação. Ele não busca prazer, ele busca fuga. E quanto mais foge, mais criança se torna. Você percebe o ciclo? O homem que busca ser amado demais acaba perdendo o respeito. E o homem que busca respeito sem amor vira um tirano. Ambos estão desconectados. Ambos estão vazios. A dúvida é o sintoma da alma desconectada. Quando você não confia em Deus dentro de si, você pede opinião para todo mundo. Você se torna um mendigo espiritual, vivendo de migalhas de certeza alheia. E é por isso que as pessoas te veem como menino, porque a tua energia ainda pede tutela. Você fala como homem, mas vibra dependência. Você parece decidido, mas emite hesitação. Você é adulto na forma e órfão na alma. O Kybalion ensina: o inferior é governado pelo superior. Mas o que acontece quando o inferior, a parte emocional, ferida e carente, governa o superior? A resposta é simples: caos. Você perde o domínio sobre si mesmo. A sombra assume o trono. O homem deixa de ser rei e vira servo do próprio medo. A criança interior não é o problema. Ela é o portal. Mas o erro é deixá-la dirigir. Ela pode te lembrar da pureza, da sensibilidade, da intuição, mas se ela for quem decide, você vive preso num ciclo de hesitação. E o mundo percebe, mulheres percebem, Deus percebe. O universo não entrega propósito a quem ainda teme crescer, porque propósito exige peso, e o peso é o que forja o homem. Você foi criado para suportar, não para fugir, não para agradar, para carregar o que é seu e ainda ajudar outros a se levantarem. Mas o menino dentro de você quer leveza demais. Ele quer que tudo seja fácil, rápido, validado. E quando a vida exige dor, ele corre. Quando exige fé, ele duvida. Quando exige responsabilidade, ele some. E é aí que começa o inferno da indecisão, o lugar onde o homem espera até que o tempo decida por ele. A espiritualidade do masculino é simples. Ou você governa, ou é governado. Ou você lidera sua mente, ou ela te escraviza. Ou você escolhe o caminho, ou o caminho te arrasta. A indecisão não é neutralidade. É submissão ao medo. E o medo é o disfarce mais sofisticado da covardia espiritual. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. A dúvida não é inimiga, é professora. Ela mostra o ponto onde o menino e o homem se encontram. O ponto onde a alma está prestes a crescer, mas o ego ainda quer brincar. E é nesse ponto que o guerreiro nasce, no meio da hesitação, no meio do caos, quando ele percebe que esperar demais é morrer devagar. O homem desperto não busca ter certeza, ele busca a direção. Ele não precisa ver o caminho inteiro, ele só precisa dar o primeiro passo. A fé é o contrário do controle. E talvez seja por isso que o homem moderno não consegue amadurecer, porque ele quer ser Deus, mas não quer confiar em Deus. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. O menino busca a aprovação fora, o homem busca propósito dentro. O menino quer um salvador, o homem quer ser instrumento do divino. E talvez, só talvez, tudo o que está acontecendo com você agora, a rejeição, a dúvida, o medo, a solidão, não seja punição, seja convite. O chamado para deixar de ser menino e nascer como homem de verdade. O homem moderno acredita que é livre, mas o que ele chama de liberdade é apenas distração com Wi-Fi. Ele acorda e a primeira coisa que faz é abrir uma tela, ver o que os outros estão fazendo, ver o que os outros estão dizendo, ver se ainda é visto. É um prisioneiro que decorou a cela. Ele chama isso de rotina, mas é vício. Ele não precisa de dopamina, ele precisa de direção. Mas o sistema aprendeu a vender distração como propósito. E o homem que se distrai demais, esquece quem é.
Você já notou como todos parecem ocupados, mas ninguém realmente está vivendo? Homens que trabalham 12 horas, mas não sabem por quê. Que assistem conteúdo sobre disciplina, mas não conseguem passar um dia em silêncio. Que falam de foco, mas se perdem em notificações. Eles estão presos em um loop de validação digital, alimentando o algoritmo enquanto a alma morre de fome. A sociedade não quer homens conscientes, quer consumidores, quer dependentes emocionais que precisam de algo novo para se sentirem vivos, quer guerreiros sem espada, viciados em conforto. E a pior prisão é aquela onde o prisioneiro acredita que é livre porque tem escolha, mas todas as escolhas vêm do mesmo sistema. O Caibalion diz: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. O caos externo apenas reflete o caos interno. A dopamina que te prende à tela é a mesma energia que te impede de agir. Você troca a dor do crescimento pelo alívio momentâneo da distração. Mas o preço é alto. Sua presença. Homens estão morrendo sem perceber. Não fisicamente, mas espiritualmente. Eles não olham mais nos olhos. Não ouvem mais o silêncio. Não sabem mais quem são quando o Wi-Fi cai. O diabo moderno não tem chifre. Ele tem autoplay. E ele sabe exatamente o que te mantém hipnotizado. Conteúdo suficiente para te entreter, mas não o bastante para te transformar. Enquanto isso, a dúvida cresce, o medo aumenta, a fé enfraquece e o relógio continua. Você não é azarado, você é distraído. E o sistema ama homens distraídos, porque eles não causam revolução, apenas rolagem infinita. O homem de hoje perdeu o contato com a dor produtiva. Ele foge da solidão como se fosse maldição. Mas é na solidão que Deus fala. E é no silêncio que o homem ouve a própria verdade. Você quer respeito, quer propósito, quer presença. Mas como vai ter presença se nunca está presente? O corpo está aqui, mas a mente está em 10 abas abertas. Homens sem propósito se tornam brinquedos da sociedade. E a sociedade adora brincar com quem tem medo de pensar. Essa é a corrente invisível do século XXI. Um ciclo que prende mentes brilhantes em dúvidas banais. Você acha que é indeciso, mas a verdade é que está anestesiado. A dopamina substituiu a fé, e o algoritmo virou o novo oráculo. Você não consulta mais Deus, você consulta o feed. E ele te responde com o mesmo tipo de conteúdo que te mantém pequeno. Quanto mais você busca, menos você acha. Quanto mais você consome, menos você cria. Quanto mais você vê, menos você vive. É por isso que a dúvida cresce. Porque o excesso de informação mata a intuição. Um homem cheio de teorias e vazio de prática é o servo mais útil do sistema. Ele pensa, planeja, estuda, mas nunca age. Porque o sistema não teme quem pensa, teme quem se move. A distração virou religião. E o arrependimento, sacramento. Todos rezam para o futuro, mas ninguém vive o agora. Todos dizem, um dia eu começo. Mas o tempo está acabando. O verdadeiro inimigo do homem não é o fracasso. É a hesitação. Porque enquanto você hesita, o sistema decide por você. Enquanto você pensa, o algoritmo age. Enquanto você duvida, o tempo te condena. E o pior castigo da indecisão não é o que você perde, é o que você nunca viveu. Mas ainda há uma saída. E ela não está no mundo lá fora. Ela começa dentro. Quando o homem finalmente diz: eu me desconecto do ruído e me conecto à voz. O guerreiro moderno é aquele que aprende a desligar, a olhar para dentro, a dominar a própria mente, a criar o silêncio que o mundo tenta roubar. O sistema quer te manter como menino, dependente, emocionalmente imaturo, mas o espírito quer te fazer rei. E reis não se distraem, eles decidem, eles direcionam, eles dominam a si mesmos antes de dominar qualquer trono. Esse é o início da libertação. Reconhecer as correntes invisíveis e começar a quebrá-las, uma por uma. Você passou a vida tentando provar que era forte, mas agora percebe que força não é gritar, é suportar. Não é conquistar, é permanecer. Ser homem nunca foi sobre vencer o mundo, é sobre vencer a si mesmo. A indecisão, a dúvida, o medo, o vício, tudo isso não é o fim. É o campo de treinamento da tua alma. Deus não tira a dor,
Ele te ensina a dominá-la, porque a dor é a ponte entre o menino que você era e o homem que você precisa ser. Você acha que está atrasado, mas o tempo de Deus é diferente. O relógio do mundo conta segundos. O relógio de Deus conta decisões. E toda vez que você decide agir mesmo com medo, o universo se move a seu favor. Porque fé não é esperar sinais, é ser o sinal. O homem que espera, morre. O homem que age, renasce. Você não precisa saber o caminho inteiro. Você só precisa dar o primeiro passo. E quando o primeiro passo é dado, o próximo aparece. É assim que o universo trabalha. Revela o caminho apenas a quem tem coragem de caminhar. O menino busca certeza. O homem busca presença. O menino quer aplausos. O homem quer propósito. Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas acreditar é um verbo espiritual. Não é pensar positivo. É alinhar sua vibração com o que você sabe que veio fazer. E quando você se alinha, as portas se abrem. Não porque o mundo muda, mas porque você muda a forma de enxergar o mundo. O homem consciente entende que a fé não é emoção, é decisão. É acordar e dizer: hoje eu ajo com propósito, mesmo sem vontade. Hoje eu lidero a mim, antes de tentar liderar o mundo. Hoje eu carrego a cruz que é minha, sem reclamar do peso. E então algo muda. O olhar muda. A voz muda. O campo muda. As pessoas param de te ver como menino, porque agora sentem a presença do homem. Não o homem arrogante, mas o homem sereno. Aquele que não precisa provar nada, porque se tornou a prova. O mundo respeita quem tem paz. E paz é o fruto de quem já atravessou o inferno da indecisão e saiu do outro lado consciente. Você entende? Não existe despertar sem dor. Não existe liderança sem solidão. Não existe fé sem dúvida. O segredo é transmutar, usar o fogo que te queima para forjar tua espada. O homem inconsciente foge do fogo. O homem desperto entra nele. E quando sai, o fogo já não o destrói, o obedece. Dale Carnegie dizia: o sucesso é obter o que você quer. A felicidade é querer o que você obtém. Mas você, guerreiro, está aqui para algo maior que sucesso. Você está aqui para cumprir propósito. E propósito não é sobre ter, é sobre ser. Você não nasceu para impressionar. Você nasceu para inspirar. E para isso precisa viver em verdade. Mesmo que doa. Mesmo que te isole. Mesmo que te faça perder pessoas que amava. Porque o preço da consciência é a solidão de quem ainda dorme. Mas há uma promessa nisso. Todo homem que desperta começa a atrair o que é verdadeiro. Amigos que somam. Amores que edificam. Caminhos que expandem. A vida responde à tua vibração, não à tua aparência. E quando o mundo te olhar, não vai mais ver um menino com medo de errar. Vai ver um homem que carrega luz nos olhos e propósito no peito. Um homem que confia em Deus mais do que no algoritmo. Um homem que age, mesmo sem aplausos. Um homem que não fala de fé, vive ela. A transmutação é simples, mas rara. É parar de fugir e começar a sentir. Parar de buscar fora e começar a ouvir dentro. Parar de duvidar de Deus e começar a agir como filho dele. O menino pergunta: e se eu falhar? O homem responde: e se for justamente na falha que Deus me espera? A diferença entre os dois não é a ausência do medo, é a decisão de agir apesar dele. E quando o homem finalmente entende isso, o tempo deixa de ser inimigo. A dúvida deixa de ser demônio. A espera deixa de ser morte, porque agora ele vive desperto. O homem que volta para si nunca mais se perde do caminho. As pessoas te veem como um menino, até o dia em que você decide nascer de novo.